Oi, para você que está aí do outro lado, vamos falar hoje um pouquinho sobre como eu estou me sentindo 1 ano e 3 meses depois de ter completado a minha transição capilar. Eu resolvi falar sobre isso porque eu acho importante para quem está pensando em entrar na transição capilar ou quem já está fazendo a transição, né? Saber como que é depois de um tempo já com o cabelo totalmente natural. Se a pessoa passa a ter sentimentos de querer voltar a pintar, como que a gente se sente em relação às outras pessoas, como que as pessoas nos veem, os olhares, como que são, como que a gente se sente em relação a isso. Então, quero contar um pouquinho para vocês como tem sido a minha vida com meu cabelo agora já quase do jeitinho que eu quero deixar e com ele totalmente natural, como eu tenho me sentido, tá certo? Então, se você quer saber, eu convido a que assista todo o vídeo. E se não me conhece, o meu nome é Elisiane e nesse canal eu falo sobre transição capilar e outros assuntos, dou dicas de beleza. Então, dá uma espiadinha no canal aí, assista outros vídeos. Se você gostar, eu convido a inscrever-se e me acompanhar, pois toda semana tem dicas de beleza aqui, ok? Então, vamos começar! A parte da transição capilar, esse período que a gente passa esperando o cabelo crescer, né, para sair toda a tinta ou descoloração, seja o que for que a gente tenha no cabelo, é um momento diferente do que nós vamos viver depois com o cabelo totalmente já natural. Porque nesse período que a gente tá deixando o cabelo crescer, a gente vai descobrindo o nosso cabelo, né, um cabelo que a gente não conhecia. A gente começa a ter sentimentos em relação a isso, né? Nós vamos vendo se nós vamos gostar ou não vamos gostar, nos gostar, né? De ver os cabelos brancos em nós, como que estamos ficando, a quantidade de branco que nós temos. Nós vamos experimentando, assim, emoções diferentes conforme o cabelo vai aparecendo cada vez mais. A gente vai tendo uma noção aí de como que vai ser a nossa nova versão, agora com os cabelos grisalhos ou com branco total, né? Se é o caso de quem já tem quase todo ele branco ou todo branco. Nesse momento também nós estamos aprendendo a ter uma nova rotina, estamos experimentando uma nova rotina, né? Porque a gente não precisa mais pintar o cabelo a cada 2 semanas ou uma vez no mês. A gente deixou totalmente de lado a tintura e agora a gente está conhecendo novos produtos, a gente está se preocupando em deixar o cabelo branco, né? De tirar o amarelado ou de dar uma tonalidade acinzentada. A gente está descobrindo como fazer isso, né? Conhecendo produtos, pesquisando sobre isso. Então a nossa atenção está voltada a tudo que é novo, a tudo que é diferente em relação ao cabelo branco. Também tem o lado emocional, né? Aquele lado assim de a gente perceber que está participando de algo grande que está acontecendo mundialmente, não é só no nosso país, isso é mundial. É uma onda muito forte de mulheres assumindo os cabelos brancos. E isso faz com que a gente tenha também vários sentimentos em relação a isso, né? E são sentimentos bons. A gente começa a se sentir parte de algo grande, a gente começa a sentir que está apoiando uma causa, ou, enfim, novos conceitos, né? Novas maneiras de ver as coisas, de nos ver. E que queremos que as pessoas vejam dessa mesma forma também, entendam, né? Como é bom estar assumindo o que é o nosso natural, o que é realmente o nosso cabelo de verdade. Mas o dia a dia com o cabelo branco é o que vai pesar realmente para nós, né? Porque uma coisa é um período ali em que é tudo muito emocionante, animador, a gente tá às vezes assim muito apaixonada pelo cabelo branco, pela ideia, a gente compra, né? A ideia, enfim, é toda uma emoção. Mas depois vem o dia a dia. Depois que acaba a transição, depois que você já completou esse período, a gente começa a ter uma nova rotina, né? E a gente entra numa rotina, né? Por dizer assim, em que a gente vai aí ter uma nova realidade. E é bom estar preparado para isso também, é bom imaginar-se já nessa nova rotina também. E o que pode acontecer?
Será que nessa nova rotina, depois a gente começa a já não ficar mais tão animada? Ou será que logo em seguida, né, logo após terminar a transição, pode acontecer da gente pensar assim que na verdade não é o que nós queremos e começar aí a ter de repente sentimentos, vontade de colorir o cabelo de novo? Como que é isso, né? Tem uma outra questão também que acontece, parece assim que é uma cobrança por parte das pessoas, né? Antes, quando a gente estava decidindo deixar os cabelos brancos, as pessoas davam contra, né? É muito comum as pessoas darem contra e dizerem que nós vamos ficar envelhecida, que a gente não vai nos gostar desse jeito, não vamos gostar de nos ver com os cabelos brancos e tal. E depois que você deixa, que você assume realmente os seus cabelos brancos, aí parece que você é proibida de voltar atrás, que você não pode fazer nada que não apareça o seu cabelo branco. O seu cabelo branco tem que aparecer. Se você assumiu o cabelo branco, você tem que ficar com o cabelo branco. Então, assim, parece que as pessoas estão sempre nos cobrando de alguma forma as coisas, né? Então, tem que trabalhar a cabeça aí para saber lidar com essas coisas e não se deixar levar por isso, né? Porque, na verdade, o que conta é como nós nos sentimos, como que estamos nos sentindo com o nosso cabelo novo. Até falando nisso, eu me lembro de um comentário que eu ouvi de um amigo e me fez pensar assim, eu não lembro exatamente as palavras dele, eu já estava com o cabelo todo, a transição terminada, né? E a gente estava falando alguma coisa sobre isso e ele comentou algo do tipo assim, mas não pode ser que tu goste mais do teu cabelo assim, branco, do que como ele era com cor, né? Ele não falou exatamente essas palavras, mas ele deu a entender isso. E é muito engraçado, né? Lembrando disso agora, até deixo como dica, né, isso, porque é muito importante você estar segura do que você quer e estar segura do quão contente você está com o seu cabelo, porque comentários desse tipo, né, podem até colocar aí uma pulguinha atrás da orelha, né, uma minhoquinha na cabeça, e você pensar, será que eu gosto realmente tanto assim de como eu estou? Eu gosto de me ver com os cabelos brancos? Realmente eu preferia como eu estava com os cabelos pintados, né? E também parece que as pessoas não acreditam na gente, parece que as pessoas acham que é uma opção, sei lá por quê, que cansamos simplesmente de pintar e por isso relaxamos e agora estamos assim conformadas com o nosso cabelo branco, mas que na verdade a gente queria mesmo era estar com eles tingidos. Eu esqueci de comentar o lado positivo que tem também, né? Algumas amigas minhas estão assumindo os cabelos brancos, influenciadas por mim. Elas comentam, né, o quanto estão admiradas, o quanto estão gostando, o quanto acham bonito. Também tem amigas que falam que ficam impressionadas porque sabem como eu sou vaidosa e mesmo assim eu assumi os cabelos brancos, mas elas falam isso de uma forma que dá para perceber a admiração delas, né? Admiram esse movimento, inclusive, de se assumir os cabelos brancos. Então, tem os comentários positivos também. Então, é muito engraçado, né? Então, agora sim, falando para vocês como que eu me sinto em relação a tudo isso, pesando essa coisa toda, né? Como que as pessoas me veem, como que elas se expressam, como que elas me olham e como que eu me sinto no dia a dia e também com a minha nova rotina com o novo cabelo. Eu posso falar para vocês assim, ó, com 100% de segurança. Eu não tenho até o momento nenhum sentimento, nenhuma vontade de voltar a tingir os meus cabelos. Eu estou sim muito satisfeita e muito feliz com os meus branquinhos. Eu não consigo me imaginar tingindo de novo os cabelos, tendo aquela rotina de novo. E quando eu saio na rua, as coisas ainda não voltaram bem, né, totalmente ao normal aqui, então a gente não tem saído muito assim, e geralmente um lugar que eu vou, onde tem muita gente junto, é no supermercado, né? O supermercado tá sempre cheio, é impressionante. Então, esse é um lugar que eu noto que as pessoas me olham, e que as pessoas me olham assim com atenção, que eu acho que é pro meu cabelo que estão olhando, sabe? E é um momento assim que eu sinto mais essa coisa assim das pessoas verem que eu estou com o cabelo grisalho assumido,
Como que eu me sinto nesse momento? Eu me sinto orgulhosa do meu cabelo, eu não tenho vergonha, eu não tenho nenhum sentimento assim de vergonha de estar com os cabelos brancos. Se as pessoas me olham, eu acho isso legal, eu acho que é bom, eu gosto de que elas vejam que não sou tão velha e estou assumindo os meus cabelos brancos. E não estou escondendo de nenhuma forma isso, né? Então eu acho legal quando isso acontece. Esse é o sentimento que eu tenho. Não é um sentimento de vergonha, não é um sentimento de querer voltar atrás, de querer esconder, nada disso. É super tranquilo e eu acho muito bom que isso aconteça, na verdade. Eu posso dizer para vocês que eu me sinto assim, que eu continuo animada com a ideia. Apesar de já ter passado mais de um ano que eu completei a transição, ou seja, se juntar o período da minha transição mais o período que já passou, aí temos aí mais de 2 anos já, né? Deixa eu ver. Foi 1 ano e meio mais ou menos de transição, mais um ano. Já são quase 3 anos. Porque eu comecei final de 2018. Final de 2018? 2019, final de 2020, Já tem aí quase 3 anos, né? São 2 anos e tanto que eu já estou assumindo e assumida, né, dos cabelos brancos e eu continuo animada do mesmo jeito. Inclusive, agora eu estou assistindo alguns vídeos em espanhol sobre cabelos brancos, né? Como dejar las canas. Em espanhol são canas, que elas chamam os cabelos brancos. E eu assisti alguns vídeos de algumas mulheres que já terminaram a transição também. Gente, pensa nos cabelos bonitos. Eu fiquei impressionada, todas elas, eu fiquei babando nos cabelos que eu vi. E assim, idades diferentes, sabe? E um cabelo diferente do outro também, porque isso também é uma coisa muito interessante, né? Ninguém fica com cabelo igual de ninguém. Cada pessoa tem a sua quantidade de branco, tem mechas, ou tem ele mais mesclado, enfim, ou tem ele quase todo branco. Tem ali, cada pessoa tem o seu cabelo branco. E são cabelos tão lindos, eu vi cabelos assim que eu fiquei apaixonada. Quando eu vejo isso, eu me animo mais ainda, porque eu acho muito bonito, sabe? As mulheres estão realmente muito lindas com os cabelos assim. Então, não existe isso, pelo menos comigo não acontece, nenhuma vontade de voltar a pintar. Eu continuo assim animada, continuo me gostando com o cabelo branco. Continuo aprendendo sobre o meu cabelo, quero testar coisas, né? Como eu já falei no outro vídeo, quero testar coisas novas, quero ir variando e vendo aí as possibilidades que eu tenho, mas é só isso realmente que eu penso, eu não penso em voltar atrás. Também se isso um dia acontecer, eu não acho que ninguém deva julgar ninguém por isso. A gente com o tempo vai mudando, né, gente? A gente muda gosto, a gente muda de disposição para as coisas, enfim. Mas eu acredito que quanto mais idade se tem, mais praticidade se quer e mais pro lado natural a gente vai. Eu acho que agora tudo que se conhece, tudo que se sabe, tudo se está encaminhando para isso, né? Para sermos mais naturais. Então, eu acredito que isso não vai mudar, mas também se mudar a ideia louca e quiser pintar, eu não acho que alguém deva me julgar por isso e eu não julgaria ninguém que quisesse voltar. Eu penso muito na questão da minha saúde, por isso eu acho que eu não voltaria, mas a gente nunca pode dizer que nunca, porque a nossa cabeça sabe como é, né? A gente às vezes muda assim, da água para o vinho de repente. Mas queria deixar aí registrado e tirar essa dúvida, né, de quem está começando ou está em processo, que de repente quer saber aí uma opinião, como que uma pessoa se sente depois de algum tempo com o seu cabelo assumido, e é assim que eu tenho me sentido e estou muito bem, obrigada. Espero que eu tenha podido aí ajudar de alguma forma, né, quem está em transição. Se gostar, eu peço que deixe o seu like, continue me acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!